Bom, vou fazer um exercício aqui que a gente tem que utilizar a equação cúbica também para calcular a variação de volume. Ou seja, a gente calcular o volume num ponto final, o volume no inicial e fazer a diferença. Basta isso. Só que o único problema é que a gente tem que calcular o volume por equação cúbica. E como é uma equação cúbica, a gente tem três raízes. Não dá para a gente simplesmente chutar um volume do nada, assim, um valor aleatório, porque a gente pode cair na região bifásica, né? Achar essa terceira aí, raiz que não tem sentido físico, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer iteração, certo? Então, por exemplo, se caiu na região de líquido, a gente tem um valor baixo para chutar primeiro, né? Um valor B mais 10, por exemplo. Se caiu na região de vapor, a gente usa como gás ideal, o valor inicial de chute, certo? Então tem essas coisas aí que a gente tem que tomar cuidado. E no exercício é para a gente calcular a variação de volume que é sofrida pelo fenol, certo? E pelo fenol, a gente sabe que Tc é igual a 694,3 kelvins, o Pc é 61,3 bar e o ômega, o fator acêntrico, é 0,444. E como a gente quer calcular volume no ponto 1 e no ponto 2, né, ela dá T1, P1, T2, P2. E T1, aqui no caso, é 493,15 Kelvin. P1 é 3 bar. T2 é 533,15 Kelvin. E por fim, P2 é 5,5 bar. Eu vou desenhar aqui o diagrama PV para a gente visualizar melhor. Bem rascunho aqui, para a gente visualizar como que está o processo. A gente sabe que aqui é a nossa TC, né? E aqui a gente tem um ponto, o ponto 1, certo? E aqui a gente tem o ponto 2, ou seja, porque o ponto 2 a gente está aumentando de pressão e temperatura, né? A gente está aqui numa T, está na região de vapor, os dois pontos estão na região de vapor, você consegue fazer isso calculando a Psat para essa temperatura, por exemplo, a Psat para essa temperatura, por exemplo, e calcular. Por exemplo, se a pressão nessa T1 aqui, T1 e aqui T2, né? T1 e T2. Se a pressão for maior que a Psat, a gente está nessa região de líquido. Aqui no caso, esses dois pontos eles se encontram na região de vapor, certo? Então, muda aquela coisa, né? No chute, a gente tem como chute inicial os valores de gás ideal, certo? Como é uma equação cúbica, aqui Peng-Hobson fala para usar, a gente sabe que o epsilon e o sigma equivale 1 menos raiz de 2, 1 mais raiz de 2. A gente tem que o alfa na T1 e o alfa na T2 tem os seguintes valores, né? Porque como a gente tem T1 e T2, a gente consegue calcular o alfa para cada temperatura, porque o alfa depende de temperatura, certo? A gente tem aqui que o alfa na T1 é de aproximadamente 1,3421, utilizando 4 casas decimais, certo? Aqui o alfa na T2 é de aproximadamente 1,264,9. E com esses dois alfas a gente consegue calcular os dois A's, né? Então o A na T1 e o A na T2 tem os seguintes valores, né? Porque com cada A a gente consegue colocar lá, montar aquela equação para cúbica para chutar valores de V e achar um valor correspondente de P, certo? Então A na T1 tem o valor de 333.56693,07. E o A na T2 dá 31437,956,23. E o B, como ele não depende da temperatura, ele é o mesmo para os dois pontos, a gente tem um valor de aproximadamente 73,2616. Certo? Então, com esses dados, a gente consegue montar a equação da cúbica para o ponto 1, né? Ponto 1 e para o ponto 2, certo? Né? Lembrando aqui que a equação cúbica tem uma forma geral dada por P igual a RT sobre V menos B, menos 1A de T, tudo isso por V mais epsilon B, V mais sigma B. O que vai mudar aqui? Para o ponto 1, eu tenho uma A de T e para o ponto 2 eu tenho uma outra A de T, certo? Porque o B, o epsilon, o sigma, é tudo a mesma coisa.
E também, né, lembrando que muda aqui é o T, né? Porque a gente está numa temperatura diferente, a gente tem T1 e T2. Então, para o ponto 1, a gente coloca aqui na calculadora, né, para calcular, a gente tem o T1, o A na T1, certo? E daí a gente vai chutando valores para V e vai achando o valor correspondente para P, certo? Então, fazendo aqui para o ponto 1, ou seja, para achar V1, a gente vai montar de novo aquela tabelinha de pressão dada em bar para cada volume chutado, dado em centímetros cúbicos por mol, certo? Aí beleza. Como está na região de vapor, a gente sabe disso, né? Eu tenho como chute inicial um valor, né, para gás ideal, RT sobre P. Então, aqui eu vou calcular como RT1 sobre P1, certo? Que dá aí 13.666,83 centímetros cúbicos por mol. Quando a gente joga esse valor de volume aqui nesses V's, a gente tem um valor correspondente de P igual a 2,8395 bar. Ou seja, a gente está bem perto da pressão no ponto 1, que é uma pressão de 3 bar, certo? Eu tenho que aumentar um pouquinho essa pressão, né? Então, o que eu tenho que fazer com o volume? Eu tenho que diminuir esse volume. Eu vou botar aqui, por exemplo, 13.000 centímetros cúbicos por mol. Aí, quando eu coloco isso e dou calc na calculadora, eu tenho 2,9767 bar. Ou seja, eu estou bem próximo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou diminuir de novo. Vou botar para 12.500 centímetros cúbicos por mol. Chego em 3,088 bar. Perceba que eu, né, ultrapassei um pouco, então eu vou diminuir a pressão. O que eu tenho que fazer com o volume? Aumentar um pouco. Vou botar aqui 12.850. Eu chego em 3,009 bar, que é bem próximo de 3, né? Praticamente 3 bar. Então, portanto, eu tenho um volume no ponto 1 de aproximadamente 12.850 centímetros cúbicos por mol. Aí, agora, eu faço a mesma coisa para achar V2, certo? Aí na equação cúbica lá em cima, aqui, eu boto T2, A de T2, certo? Aí a gente vai chutando valores para V, para achar o P correspondente. Então eu vou montar aqui de novo a tabelinha, P dado em bar, para cada volume chutado, né, em centímetro cúbico por mol. Aqui, né, no ponto 2. Então, aqui como está na região de vapor, eu também vou chutar valor de gás ideal como chute inicial, RT2 sobre P2, que dá aproximadamente aí 8.059,29 centímetros cúbicos por mol. Aí quando eu dou cálculo na calculadora, eu tenho uma pressão de 5,075. Essa pressão ela tem que chegar na P2, no ponto 2, né? Tem que chegar como 5,5 bar. Então tem que aumentar a pressão. O que eu tenho que fazer com o volume? Diminuir um pouco. Eu vou colocar aqui então como 7.500 centímetros cúbicos por mol. Quando eu chuto na calculadora, eu tenho uma pressão de 5,42 bar. Eu tenho que, né, chegar em 5,5, então eu tenho que aumentar a pressão um pouco, então eu tenho que diminuir um pouco o volume. Eu vou botar aqui então 7.278 centímetros cúbicos por mol. Quando eu dou calc, eu tenho a pressão de 5,57 bar. Ou seja, eu estou bem próximo, né? Eu ultrapassei um pouco. Então eu tenho que diminuir um pouquinho para chegar em 5,5, bem próximo. Então eu tenho que aumentar um pouquinho o volume. Eu vou botar ali 7.380 centímetros cúbicos por mol e dar calc. Quando eu dou calc, eu chego em 5,5004, que é praticamente 5,5 bar, né? Então, eu tenho que V2 é aproximadamente 7.380 centímetros cúbicos por mol, certo? Como a gente quer calcular variação de volume, ou seja, ΔV é o volume final menos o volume inicial, isso aqui dá menos 5.470 centímetros cúbicos por mol. Por que deu uma variação negativa? Porque a gente está tendo um processo de compressão, certo? Aqui o ponto 2 está aqui, né, num V2, e aqui a gente está num V1, certo? V2 é menor que V1, V2 menos V1 vai dar um ΔV negativo,
certo?